Muito boa noite a todos. Já vamos entrando, vamos começar a tratar um assunto também muito crucial para os nossos dias de hoje, que é a educação e a segurança. Daqui a pouco nós vamos conversar com o soldado Eduardo, que tem um papel muito importante aqui em Suzano na questão da segurança, e vai ser um prazer conversar com ele e tratar sobre esse assunto. Como que tanto a educação como a saúde estão, a segurança, perdão, está atrelada nos dias de hoje. Agradecer a presença de todos os convidados, a todas as pessoas que estão assistindo aqui conosco, o Irã, o Tânia, várias pessoas aqui entrando. Muito obrigada pela presença. Dentro de alguns instantes, o soldado Eduardo vai entrar para conversar com a gente. Bom, enquanto ele não entra, vou agradecer mais uma vez a presença de todos, a todos que estão assistindo. A Jaya também entrou, muito obrigada pela presença. E como eu disse, tratar sobre um direito que é constitucional, tanto a questão da educação quanto a questão da saúde. Só mais uns instantes que a gente já vai dar início. Obrigada a presença de todos. Ele está entrando. Muito boa noite, soldado Eduardo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Como vai? Boa noite, tudo bem? Vou bem. É um prazer estar participando dessa live com você, Luna. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. É um prazer estar fazendo parte aí desse debate, né? Vamos transcorrer alguns assuntos sobre educação, segurança pública. Isso é muito bom. É importante tratar sobre esses dois temas porque são temas extremamente atrelados, né? Quando nós vemos a realidade de hoje, falar de segurança é inevitável também falar de educação. Mas antes de começar esse assunto tão importante, eu queria que você se apresentasse. Muita gente já te conhece, claro, mas queria que você se apresentasse para a gente dar início a essa fala, por favor. Tá. Bom, pessoal, eu sou soldado Eduardo, sou policial militar há 11 anos, tenho 11 anos de carreira na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vim para Suzano tem 3 anos, moro em Suzano há 3 anos, e o pessoal ficou me conhecendo muito em decorrência do massacre do Raul Brasil. Foi uma ocorrência que eu entrei sozinho, a paisana de regata vermelha, né? O famoso policial à paisana do Raul Brasil. No começo me Sim. confundiram com policial civil, ninguém sabia o que eu era, né? Ficou aquela bagunça. Então eu fiquei conhecido por causa disso. É uma coragem muito grande ter enfrentado isso, né? Principalmente porque você estava de licença. Eu acho que esse é um ponto muito importante para tratar, porque mesmo de licença, mesmo machucado, já estava ferido anteriormente e teve a coragem de ir lá em prol das crianças, em prol das vítimas que ali estavam. Me conta sobre essa experiência, como que foi a ansiedade, o preparo para estar lá e contribuir nesse momento importante. Sim. No dia, vou passar um resumo do como foi a minha vida antes, pouquinho antes ali disso acontecer. Dia 10 de novembro de 2018, eu quebrei o braço. Eu mudei para Suzano, um ano depois que eu estava aqui, eu quebrei o braço e fiquei em casa até dia 10 de. Eu ia ficar até dia 18 de janeiro e eu ia voltar a trabalhar na PM normal. Então eu já estava apto, já estava pronto e eu estava com a minha arma na cintura. Fui na casa da minha mãe, peguei ela para comprar uma pizza, fui descer do carro, ela disparou sozinha na minha cintura. Né? Tava na lateral do meu corpo, ela disparou, atingiu a minha perna. Eu tirei ela da cintura, joguei ela no chão, ela disparou de novo. Foram dois disparos acidentais que aconteceu. Posteriormente foi feito um laudo, descobriu que havia um defeito de fabricação na trava de segurança, defeito fabril, né? Ela já nasceu com defeito, essa arma. Então eu tomei esse disparo, foi dia 10 de janeiro. 13 de março foi o ocorrido aqui do Raul Brasil. Eu ainda estava em recuperação. Eu estava debilitado, porque o disparo ele cauterizou os nervos da minha perna. Eu tive uma atrofia muscular muito grande. Então estava ali meio que em processo de reabilitação. No dia, eu estava sentado na garagem da minha casa. Eu estava na cadeira, sentado, e eu lembro que eu estava falando com a minha mãe no celular. Eu sei o horário certinho que começou o primeiro disparo, porque eu olhei no celular. E falei, mãe, eu vou desligar que está tendo tiro aqui. Foi 9h30 da manhã. No momento que eu desliguei o celular, aí eu olhei para a esquina, já estava vindo um monte de aluno, mas um monte, vindo aquela carreira de gente
já pessoas com braço machucado, ferimento de arma de fogo. Eu lembro que eu vi um com tiro no ombro, né? Um aluno correndo, segurando o ombro, sangrando. E eu perguntei para ele o que está acontecendo, né? O que aconteceu aí, o que está pegando? E o tiro acontecendo, né? Tava continuando ainda, tiroteio. E ele falou, ó, tio, tem dois caras que estão matando todo mundo dentro da escola. Nossa. Então eu voltei, eu recebi aquele choque de adrenalina. No primeiro momento eu achei que era briga de traficante, alguém pegou a mulher de alguém, essas coisas de moleque, né? Falei, o cara veio assustar, tá dando uns tiros lá pra assustar. Mas quando eu vi aquele monte de gente gritando e correndo, pedindo socorro na rua, me veio aquele choque de adrenalina. E tanto é que eu nem senti a perna doer mais, né? Na hora que veio, eu fui, entrei em casa, peguei minha arma, peguei o distintivo, que foi a única coisa que eu lembrei da polícia, assim, para me identificar. Coloquei o distintivo, que é semelhante ao da Polícia Civil, e fui em direção à escola. Naquele momento que eu fui entrar no portão, tinha um portão do caseiro no fundo, né? Que tinha uma casa lá do caseiro. Eu fui tentar entrar naquele portão, tava vindo um monte de aluno pulando o muro ali. E eu escondi a arma. Eu escondi a arma por quê? Porque eu pensei, se eles verem a arma, vai pensar que é mais um, né? É mais Não, um bandido, é mais um assassino. Exatamente. Eu poderia empurrar eles de volta, né, pro cenário, né? Então eu uhum. escondi minha arma e falei pra eles, ó, sou policial, mostrei o distintivo, falei, olha, fica calmo e continua saindo, dá espaço pro caseiro abrir. Aí o caseiro abriu a porta, quando eu ia entrar por esse caminho, só que eu optei por não entrar porque para dar vazão, para eles continuar saindo por ali. Então eu deixei aquele caminho aberto e dei a volta na escola todinha e entrei no mesmo local onde eles entraram, pelo portão principal. Quando eu cheguei no portão principal, eu me deparei com um pai de um aluno falando no celular, desesperado, Tentando falar. e eu falei, tentando falar com a polícia, tentando falar com o filho dele que estava lá dentro. E eu falei, o que está acontecendo? Eu sou policial. Ele, ó, os caras tá vindo aqui, eu acabei de ver eles. Ele tinha entrado lá dentro, se deparou com os caras e voltou e parou na porta e estava ligando para a polícia. E eu falei, em que direção? Para a direita ou para a esquerda? Ele tá pro lado esquerdo. E assim eu fui. Eu entrei dentro da escola, quando eu entrei já me deparei com aquela cena horrível, né, que todo mundo já viu aí circulando na internet, né, o Infelizmente, hall divulgaram principal. e fizeram as coisas todas. Eu cheguei, Sim, inclusive, quando eu fui informada, eu estava no escritório na ocasião, e eu fui informada me mostrando o vídeo. Eu fico imaginando a sim, reação dos familiares vendo esse vídeo. Enfim, foi uma cena muito pesada, e principalmente para quem estava lá na frente, né? Mas continua, conta toda a sim. história. Não, imagina você ter um filho lá, você não tá nem sabendo, aí você olha no celular e vê seu filho naquela condição, né? Então isso aí, o ser humano, ele tem alguns seres humanos que tem uma frieza tremenda, né? A gente, Exatamente. a gente, a gente pega essas pessoas que têm essa frieza, dentro, só um pouco dentro desse assunto, né? Que é o Guilherme e o Luiz, né? Você pega um ser humano normal, na condição que eles eram, né? Eram adolescentes, jovens, é, tinham problemas familiares, como todo mundo tem, mas que ninguém deu ouvidos. A gente não sabe até que ponto chega o abalo da psique humana, né? Até Sim. que ponto chega, até onde evolui aquele pensamento, aquela maldade. Então a gente vê que qualquer pessoa pode ser propensa a ter uma maldade dessa. Haja vista um ser humano chegar num ato daquele e começar a filmar. Em vez de prestar socorro, começar a filmar a pessoa daquele jeito. Né? Um estado entrando em óbito praticamente e mandando para o WhatsApp para todo mundo ver. Então você vê que essa pessoa também ela não é diferente do Guilherme e do Luiz. Ela só não É, atingiu o nível de maldade que eles atingiram, mas qualquer ser humano pode alcançar esse nível. E é complicado pensar que, assim, é necessário uma certa até empatia para entender que todo mundo é humano, todo mundo pode acontecer um caso extremo, mas também se preocupar com até que nível os jovens estão sendo cuidados, que estão analisando as demandas deles, as preocupações, as angústias, enfim, para não desencadear novos casos e perda de segurança nessas situações. Sim, a atenção começa dentro do lar. Quando você ignora os indícios que o jovem vai apresentando, ele começa a fomentar no canto dele isso sozinho. Ele entra no computador, hoje o computador é uma porta para o mundo. Né? Você tem acesso a todas as informações do planeta. Né? Você consegue descobrir como é que produz artefato explosivo com a Al-Qaeda. Você baixa manual de instrução de terrorismo hoje na internet. Então, se você não acha que o seu filho não pode ver isso, sim, ele pode. Então, por isso que começa dentro de casa, o pai tem que fiscalizar o que o filho faz. Tem que dar ouvido, tem que participar, tem que ser mais amigo do que pai, Com para entender o certeza. que passa na cabeça do jovem. Essa relação de Então, confiança é muito importante, né? Para conseguir conversar, para conseguir desenvolver uma fala. sim. Então, voltando para a ocorrência, eu entrei e me deparei com aquilo, com aquela cena. E tinha uma menina vindo, tentando fugir dele. Né? Tem até um vídeo da internet que mostra assim, eu puxando ela, né? Eu falando para ela vir, sai daqui, sai daqui. E o Guilherme estava vindo atrás dela dando tiro.
Quando eu entrei, ele estava vindo atrás de outros garotos. Eles estavam debandados, assim. Tinha uns cinco corria para um lado, quatro corria para o outro, e ele no meio, assim, tentando acertar alguém. Então eu dei voz de prisão para ele. Eu falei, olha, polícia, larga a arma, né? Aí ele olhou para mim assim, ele olhou de novo, não entendeu nada. Uhum. E deu um disparo, ele efetuou um disparo. Ele apontou a arma na minha direção, virou o rosto e saiu correndo, né? Deu um tiro, pegou na parede e foi para o centro de línguas. Nesse momento, eu fiquei verbalizando com ele. Como eu não sabia quantos eram, qual era o cenário ali, se eram 10, se eram 5, o que que dava para fazer, eu vi que os dois foram para aquele canto, eu comecei a verbalizar, eu falei, olha, o prédio está cercado, é a polícia, larga a arma, vem com a mão para cima, se entrega, perdeu, está cercado. E fiquei por uns 5 minutos verbalizando com ele dessa forma. No momento que chegou a Força Tática. A Força Tática chegou, o sargento me abordou. O sargento Camargo me abordou, eu falei, olha, eu sou policial e tem dois caras ali. Os dois estão ali, tá de preto, tá de máscara. Ele tá tranquilo, eu tô com o escudo, a gente vai entrar. Quando ele falou isso pra mim, eu escutei mais dois tiros, mais dois Nossa. estampidos. Aí eu falei, Uhum. pô, eles estão atirando ainda, vamos, sargento, vamos pra cima. Só que quando chegou lá, eles estavam mortos, né? Os dois tiros que a gente ouviu, foi um Foram os... matando o outro, né? Foi o Uhum. que eles se mataram, né? O Guilherme atirou no Luiz e depois se matou. Então foram esses os últimos estampidos que eu ouvi. Então, com essa verbalização, com esse ataque psicológico, eu consegui fazer ele ficar parado, encurralado. Ele acreditou que realmente estava cercado o prédio e não estava, só estava eu ali, né? Não Sim. tinha ninguém, né? Não tinha mais nenhuma força policial no momento, só eu. Então Você eles sente que pararam de agir. Você sente que o seu preparo, o treinamento que é dado dentro da questão militar, da polícia, civil e etc., você acha que eles preparam para essas ocasiões? Como que foi essa relação de treinamento com a prática nessa situação? Então, na formação do policial militar, ele é exposto a estresse, níveis de estresse que um ser humano normal não passa, justamente para ter um preparo antes de apertar o gatilho. A gente não pode apertar o gatilho por qualquer coisa. Então, às vezes, a gente está tomando uma saraivada de tiro e espera para ver qual o melhor momento de revidar. Então, a gente é colocado em situações de alto risco, né, situações que envolvem desgaste físico, mental, emocional, para te preparar para um cenário parecido com esse. Mas Uhum. na escola não tem nada que ensina a você lidar com isso. A Não. gente lida com situações de sequestro, né, cotidianas do dia a dia, de roubo a banco, roubo a transeunte. A gente tem várias simulações de crimes, mas uma simulação igual a essa a gente não recebeu. Eu creio que o preparo que eu tive dentro da escola, bem como minha experiência profissional, que foi altamente, eu posso dizer assim, eu trabalhei nos piores lugares que tem para trabalhar em São Paulo, dentro da Polícia Militar. Eu acho que se tem algum policial assistindo a gente, ele vai conhecer esses locais. Elisa Maria, Vista Alegre, Damasceno, Taipas, Jardim Carumbé, Jardim Brasil, são locais onde assim é dominado pelo tráfico de drogas, crime organizado, os caras lá andam com fuzil na rua, então é ali parecido com o Rio de Janeiro. Então o estresse que eu fui submetido ao patrulhamento, todo dia tá patrulhando um local de alto risco, me deixou frio. Porque se eu não tivesse frieza, eu poderia ter atirado em qualquer aluno que tivesse de preto ali dentro, Sim. né? Tivesse de Pelo preto, de calor do boné, momento, né? exatamente. Isso é um fato que eu quero deixar claro, Luna, também, dentro da questão da posse de armas, da compra de armas. O cara quer ter arma hoje em dia. O cidadão ele quer se proteger, quer proteger a família. O Eduardo, ele é a favor ou é contra? Eu sou a favor de você ter a posse, não o porte. Porque no Uhum. porte, no calor da emoção, você não vai ter o treinamento que eu tenho para conduzir um armamento na rua e não efetuar um disparo no calor da emoção. Então eu sou a favor de o quê? Você poder ter o direito de comprar. Se você escolhe para ir para o stand de tiro, usar e voltar para casa. Agora, andar armado na rua, o brasileiro não está preparado para isso ainda. Uma briga de trânsito, a gente já sabe que vai dar besteira, né? O brasileiro Sim. ele tem a cultura do álcool, de beber e dirigir. Imagina beber e dirigir armado ainda. Então E a é uma coisa. preocupação E a preocupação maior também é que todos nós, o Brasil inteiro, ele está num conceito de medo. Tudo gera medo. Então, Sim. qualquer situação que seja um pouco mais nervosa, um pouco mais preocupante, vai ser a reação automática da pessoa. E esse é o problema. A falta desse treinamento que foi dado para a polícia e para todos os demais. E aí que eu atrelo isso também à questão da educação, porque é importante dentro dos jovens conversar enfim, com o público geral, essa importância do conversar sobre a saúde mental, conversar sobre o bem-estar, para que a pessoa tenha condições
necessárias para se lidar com situações difíceis. Eu imagino que posteriormente a essa, principalmente porque eu conversei com muita gente que estava na situação, ou então eu fui na missa, enfim, foram várias circunstâncias depois, que as pessoas ficaram muito aterrorizadas. E isso Sim, gerou um medo não só para quem vivenciou, mas também para toda a cidade. Independente de que escola que se estudasse, o receio foi para todos. Né? Nenhuma mãe, nenhum pai consegue mais enviar o filho para a escola, até os dias de hoje, salvo a pandemia, com a tranquilidade que tinha antes. E essa é uma sim. parte que eu quero até te perguntar sobre o que deve ser feito para aumentar as seguranças nas escolas, para que o aluno e a família se sinta segura novamente. Sim, nessa questão, assim, existe muita polêmica, né? Não tem uma receita para isso, ó. Tem que ter tantos policiais, tem que ter um efetivo aumentado, daqui 1 ano, 2 anos a gente vai conseguir estabelecer isso. Bom, eu falando como policial, como soldado da PM, é Uhum. fácil resolver isso, não é difícil. Nós temos a atividade delegada. A atividade delegada é um convênio estabelecido entre a prefeitura e a polícia militar, onde a polícia militar desenvolve um papel de fiscalização para a prefeitura, né, dentro do policiamento e de combate aos camelôs, né, o comércio ilegal, né, de produtos. E é assim, a atividade delegada a gente tem como colocar dentro da escola sim, Luna. Uhum. Assim, é simples, não tem mistério. Eu não entendo qual a dificuldade que um prefeito vê de pegar e estabelecer um convênio desse com a polícia e falar assim, eu quero 2 policiais militares puxando um turno Sim. de 8 horas, 8 ou 6 horas dentro de tal escola, dentro de tantas escolas, estabelece o número de escolas e coloca à disposição a vaga para o policial, porque o policial, ele sempre complementou, a história da polícia militar é complementar a renda, é fazer bico. Não, o policial que não faz bico não é polícia, Luna. A gente brinca com isso aí. O Outra cara entra problemática, é, exatamente. exatamente. Ele tem esse momento de se adaptar, acaba se endividando um pouco e vai lá fazer um biquinho outro ali para compor a renda. Isso é normal dentro da polícia. Dentro das polícias, aliás, né? Não é só a PM, né? Em todas as polícias é assim. Então, o que acontece? Isso ajuda o policial a ir contribuir com a renda extra para a família. Então, ele vai fazer com gosto, né? Ele vai para um local onde ele vai somar, vai passar aquela sensação de segurança para os alunos, para os pais, para os professores, no âmbito escolar todo, completo. Sim. E inibe o tráfico de drogas. A gente sabe que tem tráfico de drogas, a gente sabe que tem prostituição, a gente sabe que tem abuso de incapazes dentro de escolas aí. Eu sei porque eu trabalhei em ronda escolar, em região periférica. Né? Uhum. A gente tem situações diversas assim, que é questão de segurança e é grave e tem que ser tratada. E o fato de ter um policial dentro da escola, no policiamento ostensivo, fardado, os alunos estão vendo, o traficante que faz o tráfico de drogas ali na esquina da escola, ele vai saber que tem policial ali dentro. Então ele já não vai mais fornecer essa droga dentro da escola, porque ele sempre passa para alguém colocar dentro da mochila e fazer o tráfico dentro da escola. Então a gente Sim. acaba inibindo isso também com a atividade delegada dentro da escola. Eu sei que é uma coisa assim, existe muito tabu, mas não tem tabu, é só o prefeito querer. É a mesma Sim. coisa a Romu, a ronda escolar da GCM também, a Romu, eles podem exercer o poder de polícia, basta o prefeito dar a carta branca para eles, né, fazer esse trabalho de uma forma que seja efetiva realmente. Agora, se o prefeito engessar a GCM, a Romu, eles não podem fazer nada, só vai lá rondar o prédio público e pronto. Agora, No agora é software possível que sim é mudar. necessário. Sim, é possível sim, dar condições de segurança é rápido, não é difícil. Eu vi recentemente, é um estudo feito pelo Ministério Público, é sobre essa questão de segurança atrelada às escolas. Primeiro, o estudo fala sobre os principais crimes que ocorrem dentro das escolas, como desde de coisas simples, a pichação, porte de arma, uso de entorpecentes, tráfico de entorpecentes, etc., até outras questões mais graves, ou seja, todos são graves, né? Mas eles colocam de maior e menor potencial nesse debate. Uma coisa que o Ministério Público estimula muito é essa questão das parcerias, tanto com o Ministério Público, que também é responsável pela essa questão de segurança, como com o Judiciário. Então, quanto mais pessoas tiverem, mais órgãos estiverem nessa busca por segurança dentro das escolas, melhor se torna o desempenho até mesmo do aluno, que se sente seguro e Sim, confortável para estar lá. sim, com certeza.
Agora tem que ser levado em conta que a segurança ela tem que ser efetiva, não só a sensação de segurança. Um exemplo, monitoramento, vídeo monitoramento. Vamos colocar monitoramento na cidade ou dentro das escolas e a gente vai dessa forma inibir o crime. Não vai inibir o crime. Uma câmera não tem o poder mágico de ir lá e parar um projétil de sair do cano da arma. A câmera não vai inibir o ladrão. Se o ladrão estiver usando droga naquele momento, estiver sobre efeito de entorpecente naquele momento e for fazer o assalto e no nervosismo ele apertar o gatilho, o projétil vai sair, a câmera não vai impedir. Então, A a questão gente da câmera precisa. também. Pode falar, desculpa. Na realidade, é um conjunto que forma a segurança. É o Uhum. monitoramento, mas tudo nasce com a pessoa exercendo a segurança dentro da escola. Ou GCM, ou policial militar. É ali que começa, não é na câmera que começa. Não é no judiciário que começa. É lá, é no ato, é que nem aqui, no dia do evento do massacre. Se eu não tivesse aqui, eu não estou falando porque, eu sou Eduardo, eu entrei lá, eu fiz acontecer. Não. Não, não, não. Não porque eu coloquei a minha vida em risco, eu poderia ter morrido por 3 vezes ali. Eu poderia ter tomado tiro da polícia, poderia ter tomado tiro do Guilherme, eu não sabia quantos caras tinham lá dentro. Eu fui para não saber se ia voltar. Agora, para você ver como é importante ter o policial perto, ter o policial Sim. dentro do local. É assim que começa a segurança. E com esse pilar, que é o homem armado, é o agente de segurança, é o operador da segurança pública, aí sim você vem implementando o monitoramento, as parcerias, o judiciário com um plano de monitoramento mensal, semanal, dentro daquela Sim. escola. É uma triagem que você pode fazer com os alunos, psicológica. Não precisa ser uma coisa, um relatório que você vai preencher, que vai expor o aluno. É uma coisa simples. Você é a favor ou não com o uso de drogas? Eu sou contra. Se o cara falar que é a favor é porque ele usa, simples. Né? Não precisa colocar o nome dele, fazer uma enquete. Né? Uma coisa básica. Então, isso daí vai ajudar você a filtrar isso daí e cuidar dos nossos filhos, dos nossos alunos na escola. É um trabalho complexo, mas é fácil de fazer. É desde a casa do aluno até Sim. o judiciário tem que ser feito. Se não E aí, tiver esse fechamento de pontas, não funciona. Pode falar. e aí que eu retorno para a questão da educação até como medida profilática, né? Uma vez que a gente investe na Sim, educação, que se preocupa com desenvolver e as oportunidades de crescimento do aluno, é até mais fácil de evitar essa questão de criminalidade. Porque talvez no ambiente, no meio em que a escola está, porque não necessariamente as escolas se encontram em bons, com boa vizinhança, digamos, às vezes é uma boca do lado e etc. Mas se tiver um bom preparo, uma boa conversa nessa parte de educação, com certeza, se ele ver alguma coisa errada, ele vai falar: não, mas eu quero um futuro melhor, eu quero uma qualidade de vida melhor, eu quero estudar e me desenvolver. E uma coisa que chega à beira ao contraditório é que, por exemplo, a questão do investimento, o valor de cada presidiário é muito maior do que o valor que é investido dentro da na educação. educação. E esse Sim. conceito com certeza tem que mudar, porque a gente tem que investir mais no aluno, investir mais nas crianças, para que elas se cresçam, desenvolvam e nem cogitem essa hipótese em momento nenhum da vida. Exatamente. Agora, como que a gente consegue fazer tudo isso com o nosso colegiado lá, trabalhando para liberar os presos? Agora existe o tráfico de drogas privilegiado, né? Foram soltos mais de 1.000 traficantes porque caiu no menor potencial ofensivo, digamos assim. Não passou a quantidade, então pode liberar. Foram 1.100, se eu não me engano, 1.100 homens e 30 mulheres liberadas, porque, não, o tráfico é privilegiado. Eu não sabia que fazer tráfico de drogas tinha um privilégio nisso. Eu não estou entendendo a cabeça de quem está produzindo essas leis aí, né? Mas É, é eu difícil, acho que tá é difícil. necessário mudar a mentalidade em vários aspectos, né? Quando a gente foca, eu retorno à questão da educação. Quando um país foca na educação, quando um país se preocupa mais com a educação do que em outras questões, mostra exemplos de Europa e outros países desenvolvidos que é um país que está querendo crescer. Porque os jovens, as pessoas que estão em busca de um futuro melhor, é o futuro da nação. E essa é a mentalidade que tem que crescer dentro dos governantes, dentro das pessoas e também dentro de cada cidadão para que ele se preocupe e questione para ver se quem está lá no poder, com certeza, está cumprindo essa missão de fazer a diferença. Sim. Uma coisa que é interessante, os países mais desenvolvidos é os que mais gastam com educação, né? E aí, com Exatamente. educação, é lá na raiz que você consegue. Porque se a pessoa ela tem um berço, ela tem uma educação, ela tem emprego,
ela tem saúde, ela não vai ir para criminalidade, ela não vai gerar gasto ao erário público, não vai ter essa manutenção de presidiário. O gasto que a gente tem gera bilhões de gastos para manter o preso dentro da cadeia, e é uma cadeia que não tem condições de abrigar o cara lá dentro. O cara sai pior do que quando entra, né? Às vezes a Não, gente prende né? Prende um cara que tá roubando margarina ali, maionese ali, o cara sai montando arma, fabricando arma pro PCC. O cara vira armeiro do PCC, faz o curso lá dentro de armas lá. Agora, uma coisa que é interessante, dentro da educação. Antes do bandido ser bandido, ele foi criança um dia, né? Ele sim. foi um jovem, ele foi um bebê, né? Ele não nasceu bandido. E o meio, que eu vejo muito pela favela, pela comunidade, favela, eu não tenho pudor para falar favela. Porque quem mora na favela não é favelado. O cara que mora na favela tem muito orgulho de morar lá. Ele não é Sim. bandido, o favelado ele não é É bandido. a raiz O dele. pessoal confunde muito isso, né? O pessoal Uhum. confunde muito. O cara mora na favela, a favela é cheia de ladrão. Não é assim. Não é. Tem ladrão que mora lá também. Aí o que acontece? O meio que aquele jovem vive vai produzindo a mente dele para ser bandido. Porque Sim. aquela criança que está ali sem estudo, sem educação, está jogada na rua o dia inteiro. Eu costumo falar assim, é o filho de ninguém. Eu tô patrulhando na viatura, eu olho assim, uma criança na rua lá, e cadê os pais? Toda suja, sem roupa, bebezinho de 5, 6 anos ali andando pra cima e pra baixo, todo sujo de terra. Eu falo, ó, filho de ninguém. Porque é essa criança que tá largada ali que vai virar o bandido, o traficante, vai virar o estelionatário, vai roubar banco. Porque ele vai crescer criado pelo crime, pelo tráfico. E não é porque o ladrão, o traficante vai criar ele, é porque ele vai Não. crescer vendo aquilo todo dia. Então, Vai pra ser o ele, exemplo que ele tem. exatamente, o exemplo que vai forjar o caráter dessa criança. Então ele vai ver o cara usando droga, o cara manuseando armamento, o cara andando com carro e moto roubada, ostentando arma, dinheiro. Ele vai olhar aquilo e vai falar: Meu, eu quero isso pra mim, porque isso é Uhum. poder. Então ele não vai ir lá, ele não vai começar a olhar para a educação, ele vai começar a olhar para o crime. É daí que nasce, que surge o bandido, é daí que tem que, é assim, é pela raiz. Então como que a gente vai tratar isso? É na educação realmente, é fazendo o conselho tutelar funcionar, né? É fazendo a gente ter uma boa, assim, uma parceria. Acho que é coisa de, vamos colocar de saúde pública, né? Porque essas Sim. crianças geralmente é filho de usuário de droga. A pessoa vai usar crack e larga o filho na rua. Eu tive uma situação, Luna, que eu trabalhava na ronda escolar e a diretora ligou no meu celular particular e falou: Eduardo, você pode vir aqui, eu tô com uma situação grave para você me ajudar a resolver. Eu cheguei na escola e tinha dois alunos, um de 10 e um de 11 anos. O de 10 Nossa. era um moreninho lindo, assim, sabe aquele negro, bem negro, bonito mesmo, assim, forte, um negrinho assim, forte mesmo. E assim, eu olhei, eu falei: Olha que negão bonito, que da hora, vem aqui com o tio. Eu peguei ele no colo e ele não pega em mim, não. Tira a mão de mim, cara. Aí eu olhei e falei: Opa. Aí a diretora falou: É com ele que nós temos que conversar. Aí eu olhei pro outro moleque, um alemãozinho assim, chorando, chorando, com um vermelhão no pescoço aqui. Aí eu falei: Fala pra mim o que aconteceu, diretora. Ela falou: Eduardo, o menino aqui, o moreninho, pegou, enforcou o outro, deu um mata-leão nele e quase que matou. A gente 10 tentou tirar e anos. não conseguia. 10 anos. E aí eu Gente, perguntei pra ele: Por que você fez isso? Ele: Porque eu queria matar ele. Eu queria matar, mas ele não é seu amiguinho, você não estuda com ele? Não, tio, eu odeio ele, eu quero que ele morra, eu ia matar ele. E ele catou, viu um vizinho brincando de dar mata-leão no outro, ele aprendeu a dar e foi dar nele lá na escola. E quase matou realmente a criança. Quando eles conseguiram tirar o moleque, o branquinho estava desacordado. Ele estava assim, já desfalecendo, já. Se ninguém vê, se é uma coisa que acontece no banheiro, escondido, ele ia matar o amigo dentro da sala, né, dentro da escola. Aí eu fui conversar com esse jovem, com essa criança, né? Eu perguntei: Por que você é assim? Por que você está nervoso? O que aconteceu com você? Por que você queria fazer isso? É porque eu odeio ele, eu quero que ele morra. Eu falei: Mas por que você é assim? O que aconteceu? Cadê seu pai? Ah, meu pai a polícia matou, ele era bandido. Eu falei: E a sua mãe? A minha mãe era usuária de droga. Ela sai para fazer programas, tio, e usa droga a noite inteira. Eu falei: Meu, nossa. mas não tem ninguém para cuidar de você? A minha vizinha. Ah, mas não tem parente? A minha vizinha, tio, que dá comida, mas eu fico na rua o dia inteiro. Eu falei: Você tem minha irmã? Tem mais alguém? Ele falou: Tem uma irmãzinha. Aí eu falei: Vamos lá na sua casa para mim ver sua irmã? Onde que ela tá? Ela ou tá lá em casa no chão ou tá com a minha vizinha. Quantos anos ela tem? Ah, tio, ela tem 6 meses. 6 meses tinha criança. Nossa. Eu acho que Fomos é lá. aí que é importante a quebra dos ciclos, né?
Porque você vê, a família já tinha esse contexto e aí a pessoa, ou então alguém próximo tinha, e foi essa repetição de ciclos. Se não tem uma pessoa como você que chega e conversa, que tenta modificar esse posicionamento, se não tem um plano de vida que é debatido, se não tem educação no meio desse processo, é difícil você esperar algo diferente. Porque ele não vê outra oportunidade, ele não vê Sim, outra possibilidade de ser diferente. Isso é muito sim, triste. sim. Imagina, uma criança dessa, sem acompanhamento, vai virar o quê, Luna? É difícil, é muito difícil. E Assim, aí a gente existem vai. quase de Sim. força de vontade, mas é muito difícil você viver numa realidade dessa. A gente tem por. A gente, nós, pessoas de bem, não gostamos de bandido. A gente, por conjuntura dos fatos, né? Por entender que o bandido faz mal pra gente, a gente não gosta de bandido. Eu não gosto de bandido, ninguém gosta. Mas olha daí onde é que nasce o bandido. O bandido tem culpa de ser bandido também? Não, Viu como é difícil? É é difícil entender, difícil, né? A é gente difícil. julga, a gente tem raiva. Todo mundo tem raiva. Mas aonde que. É aquilo que eu falei agora há pouco. Ninguém nasce bandido. Todo mundo foi beber um dia. Como é que virou bandido? Algum motivo tem. Aí a gente vai pegar na raiz, é uma história igual desse menino aí. Sim, a raiva surge do medo, porque as pessoas estão constantemente apavoradas, querendo só viver em paz e não encontram essa paz na nossa sociedade. É isso que Sim, gera esse receio todo, né? Essa preocupação toda. sim. Aí, voltando ao assunto, chegamos lá na casa. A criança estava com a vizinha, tomando leite de caixinha. Ela estava com a criança, cortou o bico da caixinha e estava colocando direto na boca da nenenzinha. Nem não tinha mamadeira, não tinha nada, a vizinha se virando do jeito que podia, que ela não tinha condições também, né? E eu perguntei pra vizinha, eu falei, qual que é a situação da mãe dela? A mãe dela realmente, ela sai, some, vai usar droga a noite inteira e deixa as crianças aqui. Ou eu cuido, ou outro vizinho cuida, ou o tiozinho da padaria cuida. As crianças não é criada filho de ninguém, criada pelo mundo. Então, Uhum. não tem como imputar que o bandido nasceu do nada, nasceu agora. Não, nasce daí, dessa situação. Aí eu falo, é questão de saúde pública também? É. Tá, usuário de droga, antes de ser usuário de droga, ele era uma pessoa normal. Ninguém Sim. nasce usando droga também. Agora, por Uhum. que foi usar? Por depressão, por convite, fraqueza emocional. Eu conheci usuário de droga, situação que ele separou da mulher, não aguentou, foi usar droga, foi morar na rua, cara que perdeu emprego, cara que o filho morreu. Muitos fatores levam a pessoa, condiciona a pessoa a usar droga. E a gente já nivela por baixo, já olha assim e já trata como um lixo. E não é assim E não também. é assim, não é Precisam, assim. o pessoal precisa de atenção. Eu tô lendo uma pergunta aqui, eu vou fazer ela um pouco diferente, porque fala sobre os meios de prevenção para jovens e para crianças. Muitas ONGs se preocupam com a melhoria da criança, que não tenha tempo ocioso, estimula o esporte, etc. Mas eu acredito que, assim, é muito mais do que isso, né? Uma parceria entre família, entre escola, entre esses pais postiços que acabam cuidando do filho de outras pessoas, para que estimule sim a educação, o esporte e outras perspectivas. Voltar na questão da quebra do ciclo e investir muito mais em educação do que está sendo investido agora. Uma Sim, coisa que, quando você pesquisa a questão do Raul Brasil, foram feitos debates a respeito disso, posteriormente, né? Porque foi uma situação muito caótica, poucos os lugares em que aconteceram coisas assim. sim, é E atípico, aí né? e um artigo que eu vi falando sobre essa questão era sobre como a educação de tempo integral é importante para evitar essas situações. Como que o fato dele ficar o dia inteiro na escola, tendo oficinas, tendo atividades, tendo uma atenção de um profissional que se preocupe com esse lado mental também, modifica o cotidiano e a realidade dele. É, realmente, o ensino integral, assim, eu sou meio dúbio quanto a isso, porque às vezes tem pais, vamos ver se você concorda comigo. Eu me livro do problema. Eu não cuido da educação do meu filho, a escola cuida, eu pago ela, a escola cuida, fica uma coisa mecânica. Eu creio que um ciclo, para funcionar de prevenção, ao meu ver, o pai tem que começar a se preocupar com a escola, tem que conhecer os professores, tem que Mas ir visitar os participa. professores, tem que ser participativo. Tem que ser participativo na vida do filho, dos problemas do filho, nos amigos dos filhos. Tem que convidar os amigos dos filhos para vir em casa, para conhecê-los. Porque senão, pai, eu vou ali, você não sabe quem está indo. Ah, é na casa Uhum, de fulano. Então ele vai lá, fala que foi, mas não foi. Então o pai não tem que cobrar, o pai tem que ser amigo. Porque quando um amigo ele conversa com o outro e fala pro outro.
né? Sim, Então, acho que se os pais começam a frequentar mais a escola, basicamente é o que eu faço. Eu tenho um contato mais forte assim dentro da escola da minha filha. Eu vou lá, eu sei o nome de cada professora, eu sei o nome do diretor, eu sei o nome dos monitores, eu converso, eu falo bom dia. Tem pai que deixa o filho na porta da escola, entra, tchau, é outro mundo, é outro hemisfério, assim, né? Acabou ali. E não pode ser assim. Porque se o pai tem esse contato, se não for o professor, o monitor vai falar. Se não for o monitor, vai ser o diretor. Alguém vai chegar e vai falar: olha, seu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, ou estou com suspeita de que algo está acontecendo. É aí que, e isso é prevenção. Prevenir sim. é tomar uma medida antes de acontecer, não depois que aconteceu. Então, E sim, pode falar. pode é até mais inteligente você se preocupar com antecedência disso e evitar que essas situações ocorram. E aí eu retomo a questão da educação. A educação é o meio, a ferramenta, tanto a segurança como a educação são direitos constitucionais, mas você vê na prática não são tão enaltecidos quanto deveria. Né? E isso para Sim, os dois pontos. A média de investimento em segurança também no Brasil é baixa, beira aos 3%. E sim, a educação menor ainda, né? Então, que país que nós queremos com um investimento desse? sim. Agora, a gente coloca a criança para ficar o dia inteiro na escola. Tem que ter qualidade. Para ficar o dia inteiro Com tem que ser um certeza, ensino de qualidade. Não com adianta colocar certeza. lá por colocar e só para ficar enchendo o tempo ali, tirando aquele horário que ela fica ali ocioso, aquele estado que ela fica ali. Segundo, o profissional que vai estar com meu filho, ele está sendo valorizado? Ele está tendo um reconhecimento financeiro bom, né? Os honorários dele estão sendo pagos em dia, né? Tem toda uma coisa por trás disso, porque se você tem um professor indignado trabalhando, desgostoso, em vez de ele ajudar meu filho a educar, ele vai passar nervoso pro meu filho. Ele vai Sim, passar um estresse que ele está passando na vida dele para minhas crianças. Então não é interessante. Então por isso que tem que ser. A educação não é só com nossos filhos, é com os professores, né? Com a valorização do profissional, né? Senão não vai funcionar. O ciclo não funciona. Tem que ser todos os pontos tem que estar em equilíbrio. com E é certeza. uma coisa que hoje está pendente, né? Os professores não têm a valorização que deveria ter. Né? Que nem houve uma postagem hoje esses dias, um vereador não deveria ganhar mais que um professor. E é verdade. Né? Verdade. É vergonhoso para a gente não ter condições de pagar um salário digno para um policial, para um enfermeiro, para um professor. São serviços essenciais. Né? Se tirar isso daí, como é que fica? Né? Então, tem muito a se Nós, melhorar ainda. nós não estamos tratando a base com o respeito que a base merece, né? Então, mais Exatamente. investimento para os professores, mais investimento para os profissionais da segurança e a importância, inclusive, de se preocupar com o bem-estar de todos eles. Poucos são os órgãos, ou talvez raras situações em que se preocupa com a saúde mental do policial, com a saúde mental do professor, e pessoas motivadas geram pessoas motivadas. Então, se eles Sim. estiverem bem, se eles estiverem em consonância e felizes com o que eles estão exercendo, eles conseguem transmitir e ser exemplo para outras pessoas. Sim. Por base, assim, é uma experiência de vida minha, profissional. O policial, ele bate a viatura, ele paga. Mesmo Uhum. perseguindo o veículo, o carro roubado bate na viatura, primeiro ele vai pagar para garantir. O Estado quer garantir. Então depois ele vai ver se o policial estava certo ou estava errado, instaura a sindicância para ver. Lá na frente, depois que quase o policial pagou a viatura inteira, aí ele vê que o policial estava certo no dia da ocorrência. Aí, não, vamos te devolver, aí começa a devolver a prestação. Né? Então, o policial ele trabalha sobre estresse. É um estresse de bater a viatura, um estresse de ir preso, porque assim é basicamente um cirurgião um policial militar hoje para trabalhar na rua. Uma abordagem errada que ele faça, um disparo acidental que ocorra, um disparo que ele dê e pegue em alguém que não era para pegar, é Romão Gomes na hora. A gente responde na esfera civil, criminal, penal, militar e administrativa. É quatro. Imagina você responder em quatro esferas. Então, trabalhando sem ter condições, muitas das vezes com a viatura com pneu careca, viatura obsoleta, você trabalhar com armamento com defeito, como foi o meu Já caso, é isso. né? Você trabalhar com equipamento que pesa em média 8 a 10 quilos, o seu EPI, né, o equipamento de segurança, que é colete, cinturão, arma, tudo que compõe ali o fardamento do policial. Você trabalhar 12 horas com esse peso no corpo. A gente tem casos de policiais aí que tem 20 anos de polícia, 25, a maioria deles é coluna estourada. Os caras não têm a coluna boa, a lombar é arrebentada, é hérnia de disco,
por conta de estar sentado na viatura patrulhando com esse equipamento todo, né? E o descaso que você tem quando você chega, apresenta a ocorrência para o judiciário lá na delegacia, ela vai para frente e chega na audiência de custódia, que hoje é uma coisa que eu não sei para que foi feita, né? Porque chega no outro dia, vai um promotor ali para perguntar, vai um juiz ali para perguntar para o cara se ele foi bem tratado pelo policial militar que prendeu ele. Aí ele fala, ah, não fui, ele me beliscou, puxou minha orelha. Ah, então vou te liberar. Então tá liberado. Então eu acho que foi criado só para liberar os presos, porque você faz um grande trabalho, faz um acompanhamento atrás de um veículo roubado, ou ali uma intervenção numa biqueira, no tráfico de drogas ali, prende o marginal, no outro dia ele está na rua. E você tem que ir lá e ainda corre o risco de você responder por excesso. Uma coisa que está invertida. Então, o papel está invertido, é o estresse que o policial passa. Às vezes o policial militar ele não tem horário de almoço, não tem esse negócio, vamos parar a viatura aqui 1 hora para almoçar. O policial ele almoça andando, ele encosta a viatura no meio de uma rua deserta, pega a marmita, abre, come rapidinho e vai para o patrulhamento. É um bastidor que ninguém sabe o que a gente passa. Então, olha a condição que o policial militar é submetido hoje para trabalhar. O policial São esses militar ele não. que deveriam ser enaltecidos, né? Porque quando Né? você para pensar no investimento que a pessoa faz, na preocupação que a pessoa tem, você prova que tanto o professor quanto os policiais, eles só estão nas profissões que eles estão porque eles realmente acreditam que vão transformar alguma coisa. Não por Sim. oportunidades que são dadas dentro da categoria, ou então uma qualidade de trabalho salubre, né? É tudo questão de devoção e, como foi dito em um dos comentários, assim, são heróis. São heróis que enfrentam isso diariamente. É uma situação de praticamente enxugar gelo. É. Eu costumo falar que a polícia ela é movida pelo ego do policial, porque compensar não compensa, financeiramente não compensa. Hoje em dia eu acho que é uma profissão que poucos têm coragem de entrar, porque não tem respaldo judiciário. A gente paga um advogado ali para encostar numa ocorrência da gente no mínimo é R$ 10.000, de 10 a R$ 40.000 para encostar numa ocorrência para conversar ali. Então você praticamente você paga para trabalhar. Né? Uma Sim. ocorrência que muitas vezes a ocorrência está certa, está tranquila, mas a corregedoria oferece uma denúncia ou sobra alguma aresta ali, você vai parar ali no fórum, é denunciado e tem que arcar com um advogado. Só para o advogado confirmar que realmente você é inocente naquela ação. E ali já se foi 20 mil, R$ 30.000. Então a vida do policial militar é essa. A gente paga. Ela é movida pelo nosso ego, pela aquela coisa de sangue, tá no sangue. Tá no sangue ser policial militar. É uma coisa assim que nem eu. Eu, quando tinha 12, 13 anos, eu via a viatura da PM passar, meu olho brilhava, me arrepiava. Eu falava, eu quero ser PM, eu quero ser polícia, né? Então acho que é isso lá de criança que move a polícia de hoje. Porque se você falar, ah, pô, preciso de um emprego, eu tô precisando ganhar um salário legal, ah, vou prestar um concurso ali para a polícia, o cara não vem. O cara, se ele vem, Se for por não uma... passa de um ano. Uhum. Ele não passa de um ano, porque o militarismo ele é uma coisa muito dura. É uma coisa que, assim, o cara ali entra um homem normal e ele sai um homem modificado quando ele sai da escola de soldados, da escola de oficiais. Ele sai transformado porque ele aprende a ter disciplina, ele aprende a ter respeito, ele aprende a se portar, ele aprende a como tratar o próximo. É uma educação que eu acho que seria excelente para os nossos filhos, né? Para ser colocado dentro da escola. Não militarismo, não escola militar, aquela coisa do viés São militar, coisas mas do os tipo. isso, trazer, mas sim trazer os valores que a gente prega lá dentro, de uma forma mais tranquila. Porque o militarismo, assim, ele tem que ser imputado pro policial. Eu acho que, vamos falar de escola militar? Escola militar não tem que ser igual a escola de formação de polícia, mas sim com os valores, aquela coisa de horário, aquela coisa de disciplina, de estar com a fardinha bem passada, para a criança pegar isso e incutir na vida dela e transformar isso na vida dela dentro de casa, com os pais dela, com os irmãos dela. E ela vai começar a multiplicar isso onde ela passa, né? Ela vai começar, o pai dela não tem muito respeito com o horário, ela, pai, aqui, ó, é assim que funciona, o senhor vai perder o horário. A criança mesmo começa a cobrar dentro de casa. Então, acho que tem muito espaço para a gente trabalhar na educação, né? E eu acho que tem sim, como fala, tem salvação, né? O ensino no Brasil não tá abandonado, né? Eu acho que precisa de atenção, né, Luna? Precisa de Precisa de atenção. atenção.
precisa de atenção e uma nova leitura. Então tem que unir essa questão da disciplina, unir essa questão de preocupação com horários, etc., mas também unir a preocupação mais humana no lado de bem-estar, qualidade de vida, de planejamento, de plano para mostrar que você não está só preocupado com números, e sim com pessoas. Sim, São essas pessoas que a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que é visto, tudo que passa ao redor do aluno, ele absorve até mais do que as aulas. Foi muito comentado isso em outras lives, inclusive. O papel da escola e o papel das pessoas que passam na vida dos alunos é fundamental, porque eles são os exemplos para as pessoas mais novas. Então, sim, unir esses dois, a disciplina e também esse cuidado mental, essa qualidade de vida, para, enfim, jogar conhecimento, mas de uma maneira saudável. sim, com certeza. Bom, eu tô ficando aqui de olho no tempo, a gente conversou bastante, poderia conversar ainda mais, porque é um assunto muito amplo, dá para abranger bastante coisa, mas, assim, já que o nosso tempo é curto, eu queria que você finalizasse a sua fala, falando algum feedback geral, alguma mensagem que você gostaria de passar para quem está assistindo a gente, e já te agradecendo de antemão pela disponibilidade de todos, de conversar sobre esse assunto tão importante nos nossos dias de hoje. A palavra é sua. Sim, eu agradeço, né, o convite. Foi um prazer aqui ter participado dessa live. Boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Tem o Dani Faro, tem o Vicente, a Raquel Jacinto, o Márcio, Tânia, a Wedja, todo mundo aí, o Matheus. Obrigado por terem acompanhado aí esse pessoal que está com a gente. E assim, Luna, é ano político. A gente sabe que é um ano decisivo na vida de todo mundo. E um recado que eu quero deixar bem claro, pessoal, eu acho que quem está assistindo aí sabe que eu sou pré-candidato a vice-prefeito por Suzano, você é pré-candidato a vereadora para a cidade de Isso. Suzano, né? E o pessoal não gosta muito de política, às vezes a gente fala de política e o pessoal não gosta, o pessoal é averso, o pessoal fala que vai votar nulo, que não vai nem votar, prefere pagar multa. Só que é na política que a gente vai mudar a sociedade, é na política que a Exatamente. gente vai mudar o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todo mundo vai entender isso, porque a pandemia veio e quem que comandou as nossas vidas, quem que interferiu diretamente no seu salário, quem que falou para você não ir para a rua, foi o governador, foi o prefeito. Então ali eu acho que foi o ano que mais deu para ver o poder que a política tem na vida da gente, porque a Exatamente. gente nunca viu a política ser exercida da forma que foi esse ano, né? A gente viu que interferiu diretamente. Então, gente, escolha muito bem, independente de voto, em quem vocês vão votar, escolha muito bem, valorize o seu voto, não jogue no lixo nem venda, porque amanhã quem vai proibir você de sair de casa são esses caras que estão aí. Vai ser a pessoa que você poderia ter tirado com o seu voto. Então, cuidado com quem você escolhe para ser candidato. E sim, vai lá e vota, e escolhe, faz valer a pena, né? Eu acho que o recado que eu quero passar é esse: a valorização do voto, da cidadania, da democracia, porque Luna nunca vi um ano mais caótico e um ano que mais foi comandado pela política municipal, estadual e federal. Foram os três poderes exercidos para tentar resolver um problema que ninguém conseguiu resolver direito. Exatamente. É um ano que mostrou muitas das falhas que já existiam e nunca foram tão demonstradas, tão exacerbadas igual esse ano. É muito importante a questão do voto consciente, porque uma vez que você é consciente agora, você vai definir os próximos anos. E isso afeta todo mundo. Então, se todo mundo tiver essa consciência da mudança que pode trazer, das reformas que precisam ser feitas, da transformação que é tão necessária, com certeza daqui para frente a gente vai ter um futuro cada vez melhor. Sim, com certeza. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a todos que assistiram essa live, a todos que acompanharam a nossa conversa, que foi muito importante. Agradecer mais uma vez ao soldado Eduardo por estar aqui. Conte comigo, né? Vamos conversando mais, vamos ter mais lives ao longo desse período. E muito obrigada a todos. Uma ótima noite. Obrigado, Bia. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.